Agora a gente vai falar um pouco, em linhas gerais, da estequiogênese. Estéquio diz respeito à matéria, gênese, origem. Então, estequiogênese seria a origem, o nascimento, conforme a gente já explicou, da matéria. E também vamos voltar àquela questão que eu já adiantei num vídeo anterior, sobre as espécies químicas ainda desconhecidas, que conseguem, podem ser descobertas, antecipadas através da lei da analogia. Então, esse é o objeto de estudo desse capítulo 17. Bom, a gente aqui vai pegar um trecho da página do Pedro Orlando, que dá um pouco a ideia do quão revolucionário é esse tipo de técnica, digamos assim. Bom, Pedro Orlando fala, conforme o Baldi previu neste capítulo, que foi escrito em 1932, a ciência já descobriu os corpos químicos indicados pelos lugares vagos na tabela do capítulo 16. Então, no capítulo 16 do livro, tem uma tabela que mostra, todos os elementos químicos conhecidos na época. E daí existem lacunas onde os elementos ainda não eram conhecidos. Hoje em dia são. Eles têm os nomes, mas naquela época eram desconhecidos da ciência. Então, voltando aqui, ele fala que estes elementos são tecnécio, número atômico 43, bromécio, hafnio, astato, frâncio, e mais de uma dezena de elementos artificiais pós-urânicos, que tem um peso maior do que o urânio, peso atômico, que inicia no netúnio, de peso atômico 93. Lembrem que o urânio, o peso atômico é 92, e vai até o 110. Certamente a ciência prosseguirá isolando novos elementos cada vez mais radioativos e mais instáveis. E com certeza, à medida que o tempo passa, a gente percebe que a ciência ela vai conseguindo isolar elementos de peso atômico, número atômico maior, e que são também mais radioativos, menos estáveis. Então, eles tendem a emitir sofrer aquele processo de decaimento radioativo, que já foi citado anteriormente nesse livro. Mas a questão aqui, a mais importante, é justamente a gente perceber o quão interessante é isso, porque assim, você tem coisa que, deixa eu colocar aqui, não era desconhecido da ciência. Estamos falando do pessoal que trabalha com isso, especializado. Os cientistas não conheciam os elementos que estão aqui nessas regiões. E se vocês perceberem, na grande síntese, aqui você já tem, já foi numerado tudo, dividido, e você tem aqui na região o número do elemento, e você tem uma lacuna com traço. Só que a sua voz afirma, que serão descobertos elementos nessas regiões, entre, por exemplo, o neodímio e o samária, entre o lutécio e o tantaio, entre o tungstênio e o ósmio. E o polônio mais à frente aqui, depois do polônio. Falava, vocês vão descobrir que tem elementos aqui, porque, segundo o esquema universal das coisas, é imprescindível, é quase que evidente que
exista alguma coisa aí, por lei da analogia, né? A lei da periodicidade. E a gente percebe que, assim, ela não deu nome porque o nome é gosto do freguês. Então, assim, o nome não interessa do elemento, interessa que você descobre que a coisa existe, né? A gente pode dar vários nomes diferentes para uma mesma coisa, para uma mesma pessoa, para uma mesma ideologia, para uma corrente filosófica, para uma teoria, para um objeto. Cada um pode escolher querer dar um nome para a coisa. Isso não vai mudar o fato dessa coisa, dessa corrente filosófica, dessa ideologia, etc., serem o que são. Não vai mudar a natureza da coisa. É uma questão de letra. Agora, por isso é óbvio, né, que a sua voz não vai falar o elemento aqui vai se chamar tal. Que isso é de pouco interesse, né? Isso é de pouco interesse. Nem pode ser, né, nesse nível de especificidade, não cabe essa previsão. Mas o que realmente é interessante é o fato de se saber que existe algo lá, que vai ser aquele elemento número tal, na tabela periódica, e vai estar justamente por exemplo, aqui, ó, série 5, parte A, na família 7, por exemplo, né, de número 61. Sua voz falou, ó, aqui existe um elemento, que daí vai ter propriedades parecidas, né, alguns baseados naquela periodicidade das propriedades dos elementos químicos. Então, para uma pessoa que, né, estuda essas questões, né, está mais inteirado, trabalha com isso, é realmente interessantíssimo a coisa, porque você consegue perceber a existência de elos perdidos, vamos dizer assim, sem começar uma abordagem pelo método indutivo. Você vai vendo o princípio universal que governa esse fenômeno, né, essa classificação. Você vai percebendo a periodicidade e daí, a partir daí, você consegue preencher as lacunas faltantes. Isso é verdadeiramente interessante. E daí, o que a gente pode tirar de conclusão após ler, estudar, refletir sobre esse capítulo e tudo mais? Bom, o seguinte, a analogia pode justamente fazer essa antecipação. Quer dizer, antes de você observar diretamente, seja com seus sentidos ou com um microscópio, um telescópio, qualquer coisa que seja, você consegue já saber que vai ter uma coisa lá que vai ter mais ou menos tais e tais propriedades. Porque todas as possíveis ramificações elas são traçadas anteriormente. Então você já... É como se você fosse, de certa maneira, um vidente, se estivesse vislumbrando o futuro. Mas de forma objetiva, né? De forma clara. E isso é algo muito interessante, porque se as pessoas praticassem mais isso, exercitassem mais essa capacidade que o ser humano tem, elas poderiam cometer menos tentativas e erros. Vocês estão lembrados do que eu falei logo no começo, quando eu estava introduzindo o capítulo 1, se não me engano era o vídeo 2, falando sobre o que a humanidade progride por métodos de tentativas e erros? Pois bem, vejam só, se a gente aplicar o princípio de analogia no campo da ciência, e isso se estende também para o campo de nossas vidas, vida social, afetiva, conforme vai ficar claro mais para o final desse estudo. Se a gente aplicar um desses princípios, eu só estou falando de um por enquanto, olha só, um desses princípios, na química aqui no caso,
você já vê que você consegue descobrir um monte de coisa antes de você ter a observação direta dela. Então você, através do seu pensamento puro, né, dedutivo, que beira, às vezes, o intuitivo, você consegue já saber de um aspecto mais profundo da realidade antes que você tenha condições de, através dos seus sentidos, conseguir detectar eles, né, perceber eles e conseguir constatar. Então, é esse o cerne da questão do capítulo 17. Eu sei que a questão da química, né, a coisa é muito científica, existem muitos termos técnicos, o que acaba afastando até pessoas espiritualistas que são adeptas de diversas doutrinas fantásticas da questão, mas eu acho que isso se dá simplesmente porque as pessoas ainda não compreenderam que espiritualidade está dentro, abarca todos os fenômenos, inclusive a ciência, as ciências duras. Só que o mais encantador, o mais interessante e importante destes capítulos que eu estou passando é justamente essa questão de mostrar que essas leis universais são metaleis, né? Leis que fazem parte do âmbito mais metafísico do que físico, mas, no entanto, influenciam as coisas que a gente nós fazemos no âmbito físico. Esses princípios são tão poderosos que você pode... a diferença entre um gênio, um santo e o resto da imensa maioria da humanidade, que está num nível muito baixo ainda, aquém do que já deveria estar, é justamente perceber, né, que existe uma realidade mais profunda e se dedicar de corpo e alma a sua vida inteira, consumir sua vida inteira para descobrir um aspecto mais profundo, alinhado com esses princípios universais. Mesmo que assim, grandes pessoas na história, seja cientista, pensador, artista, estadista, sempre que eles conseguiram fazer uma coisa fantástica, ir mais longe, foi por estar implementando uma dessas leis universais, mesmo que eles não estivessem fazendo isso conscientemente, mas eles estavam sintonizados com a coisa, e sintonizados com esse grande pensamento, com P maiúsculo, universal, eles conseguiram algo a mais, substancialmente diferente, trazer uma grande contribuição para o avanço da humanidade. Então, a ideia é muito interessante. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre algumas questões que vêm à tona quando a gente lê esse capítulo 17. Até lá. Saudações.